trabalhadores, a vitalidade da arte. Nesse momento difícil que nós estamos vivendo, é importante que a gente não pare de produzir, não pare de fazer aquilo que a gente nasceu para fazer. Então, nós estamos abrindo essa exposição aqui na Casa de Cultura Lar Alvim, com os artistas Bruno Smith e Roberto Barciela. Vamos começar observando o trabalho do Bruno Smith. Esse trabalho se chama Fé Indigente e tem muito a ver com o processo do Bruno de coletar restos de trabalhos publicitários, lambe-lambes colados pelas ruas. Os papéis que são colados como propagandas de curta duração, de divulgação de shows e eventos, ele ao longo dos anos vai coletando esses papéis, articulando signos, mensagens, palavras, imagens, colando, fazendo colagens, pintando por cima. Então é um processo longo de acumulação. Mas aqui nesse trabalho, observando o título dele, Fé Indigente, tem um aspecto social muito interessante. O artista Bruno Smith quer dialogar não só com as ruas e as imagens das ruas, mas com as pessoas que moram nas ruas. Não só o fato delas estarem sem casa ou de maneira temporária vivendo nas calçadas emociona o artista, como há também algo de religioso, porque todos nós acreditamos na arte como algo superior, algo que é capaz de levar a gente para uma reflexão que não é do cotidiano. Todo o processo de recuperação de imagens do cotidiano, da publicidade, são transformados em algo poético e que busca uma comunicação com todo tipo de público, dentro e fora dos espaços, cada um com a sua crença. Então, por trás dos papéis, nas camadas que são trabalhadas, tem muita poesia, tem uma tentativa de sublimação até, que é uma coisa que a gente vê também nos trabalhos verticais do Roberto Barciela. Os dois artistas dessa exposição, Bruno Smith e Roberto Barciela, testam os limites da pintura. Ambos são pintores na sua formação. O Bruno se apropria de técnicas da colagem, do acúmulo de papéis e transforma isso em pintura de grande escala. Já o processo do artista Roberto Barciela é um pouquinho diferente. Ele constrói quase esculturas. Então ele está testando o limite entre pinturas e esculturas. Porque esses objetos, eles tiram partido da espacialidade, da massa, da escala e da relação com a própria parede e com a arquitetura do local. Essa verticalidade no trabalho do Roberto tem muito do Copperfield Painting norte-americano, que explorava a sensação de sublimidade. O sublime é aquilo que é capaz de nos levar para algo superior. Não necessariamente belo, porque tem algo de estranho também nessas cores, nessas transparências, de não confortável desses materiais que tem a sua origem industrial, como o acrílico. Mas o artista, Roberto Barciela, transforma o acrílico em algo como uma pincelada da mais linda tinta óleo, do mais rico pigmento de lapislázuli. É um jogo de transparência, brilho, volume e a relação com a própria parede que a gente vê que é pintura, mesmo sem gesto. Vimos no trabalho anterior do Roberto Barciela que a construção é super importante para a sua poética. Os trabalhos do Roberto não são
gestuais propriamente. Trazem questões da pintura em objetos que dialogam também com a escultura. No caso da obra anterior, eu me referi especificamente ao color field painting, mas nós podemos mencionar toda uma herança construtiva, a partir das vanguardas europeias, que emocionou e criou uma tradição também aqui no Brasil. Nós tivemos movimentos concreto, neoconcreto, que influenciaram muitas gerações, continuam influenciando os artistas até hoje. E dentro desse espírito de construção, nós temos a repetição como algo muito importante. A gente sai da imagem da obra-prima, da obra única, isolada numa parede ou num pedestal, e esses elementos tomam conta da parede, um na sequência do outro. Dessa forma, o tamanho do projeto depende especificamente do lugar. Nessa parede, nós tivemos essa quantidade de elementos. Em uma outra situação, o mesmo trabalho vai ganhar uma outra configuração. Um outro aspecto super importante do trabalho do Roberto Barcella é a decisão sobre os materiais. O trabalho do Roberto Barcella se torna pintura sem o gesto da pintura ao escolher os materiais pelas suas faturas, cores, brilho, transparências. No caso dessa situação específica, se articulou a cor inorgânica da fibra de vidro em tintas sintéticas e a tatilidade da madeira. Dessa forma, superando uma dicotomia entre orgânico e inorgânico, vida e abstração. Já essa sequência, essa série de 3 peças do artista Roberto Barcella, lembra muito o que a gente estava comentando sobre a serialidade, sobre como uma obra pode se desdobrar em diversos elementos. Só que esse trabalho aqui é uma pintura sobre chassi. Lembra muitos objetos, mas o que a gente sente quando a gente vê esse trabalho? Logo de início, o dinamismo dessas formas, esses elementos que estão dialogando com o fundo verde. Então, é como se o artista tivesse sentido a necessidade de retornar à pincelada, mas é uma pincelada geométrica, construtiva. Ainda que a geometria seja irregular, é como se essas formas ganhassem dinamismo, uma dança, fossem se tornando orgânicas a partir do retângulo. Esse trabalho do Bruno se chama Big Green, Grande Verde. E o que chama atenção logo é o impacto da saturação das cores. Não é à toa que a gente colocou ele aqui, vai dar para ver ele lá na areia da praia, lá no mar da Praia de Ipanema. Mas o que tem de específico aqui nesse trabalho, além da saturação das cores? As cores sintéticas, as cores que a gente encontra nas placas, nas ruas, no sinal de trânsito, esse verde, esse laranja super intenso. O Bruno usou aquelas letrinhas, letra 7, ele colou faixas de amarelo e limão, ele trouxe o signo, as letras desconstruídas, um processo que lembra o cubismo histórico, só que agora com a cor, com a energia e a emoção da cor. Com isso, a gente ganha um grande impacto. A gente tem o mesmo processo super intelectualizado de rarefação do signo, só que essas cores emocionam e trazem uma infinitude para essa experiência. Cada vez que a gente entra em contato com essa obra, que a gente fica de frente com esse paredão intenso, a gente lembra a luz tropical, a velocidade das ruas, toda a intensidade da troca na vida urbana, que produz esses signos, e que o Bruno brinca de construir, desconstruir, se apropriar e transformar em algo lírico e emocionante. Esse trabalho do Roberto Barcella tem o título Regularidade Imperfeita, que ajuda muito a gente a entender como que a gente pode, depois de 100 anos de
de vanguardas construtivas, 100 anos pensando a abstração, continuar tão presos àquela geometria regular idealizada. Pois é, o Roberto Barcella traz a pincelada para o traço irregular, flutuante. É como se os quadrados e os retângulos respirassem, assim como a cor. Esses azuis que dialogam, dando sensações de profundidade, elementos que brincam com aquela ideia de jogo que a gente tinha visto, os quadrados que vêm e vão. Ao mesmo tempo, ele traz fatura aqui nessa pintura. Tem uma massa, tem um pouco do gesto do artista. E é isso que a gente aprendeu com o neocompletismo, aquela tradição que fez todas essas vanguardas construtivas se tornarem brasileiras, terem um pouco do nosso modo de ser, que não pode ser tão rígido, e que dança, que traz emoção, energia, flexibilidade para todo aquele projeto racionalizante, mas que no nosso meio, na nossa rua, na nossa vida, ganha aquela emoção que só a gente tem. Nós estávamos observando como o trabalho do Bruno Schmidt alterna o acúmulo de papéis rasgados, colados, enfim, que perdem aquela vitalidade da impressão imediata, que ganham uma carnalidade, uma fatura. Mas sobre essas superfícies, essas verdadeiras peles, aparecem elementos intensos, saturados, que se destacam, que vão criando aquela articulação, um movimento. A semântica desse trabalho se chama linguagem corrompida. As palavras ganham autonomia. Elas deixam de comunicar uma verbalidade, um significado, e se tornam signos plásticos. Mas o que eu queria chamar a atenção aqui nesse trabalho é como especialmente a saturação desse magenta super intenso é articulado também com outro tipo de fatura, que a gente também pode chamar de uma saturação, no sentido da intensidade. Dourados e prateados entram dando essa vida sobre uma superfície escarificada, vivida, com história. Esse trabalho do Bruno Schmidt indica uma outra influência que é bem pop. A gente falou sobre a semântica, como a articulação entre os elementos tem a ver com a frase, tem a ver com a colagem cubista. Esse título, Matchbox Flowers, indica algo de uma afetividade. Matchbox é aquele brinquedo de carrinho que está mencionado aqui também de maneira muito solta, junto com as flores. Então aí a gente vê que tem algo também da arte pop, que traz, que aceita as produções do cotidiano, da indústria, como algo tão nobre quanto qualquer outro elemento artístico. A gente vai vendo como que as marcas do brinquedo dialogam com flores muito abstratas que flutuam sobre essa espacialidade, indicando também a velocidade do carrinho. É como se a gente visse a velocidade do carrinho rodando por todo o espaço pictórico na tela, o papel transformado em tela de pintura. Olha só como é que é importante a gente pensar a exposição como um todo. Depois de passar pelas duas grandes salas do início da exposição, a gente entra nesse nicho, nesse ambiente mais fechado, que tem 4 trabalhos do artista Bruno Schmidt. E o que a gente imagina de imediato, apesar de serem 4 trabalhos muito abstratos, a forma da cruz e esse silêncio, essa intimidade, evocam uma espiritualidade. Só que agora é uma espiritualidade poética, interpretada pessoalmente pelo artista. As cruzes se
alternam com grafites, metais, materiais que foram chão, que foram pisos, cores saturadas, cores urbanas dessa nossa época. Uma interpretação muito pessoal da alma poética do artista Bruno Smith. Mais uma vez, vemos um trabalho do Roberto Barcella que cria um paradoxo com relação à racionalidade da geometria. Regularidade imperfeita é o nome dessa série, mas a gente chama intimamente de réguas, porque são muito verticais. Olha só como é que a cor vem da parede branca, cria um volume na forma retangular e lá de dentro ela vem como uma chama, como algo muito intenso de dentro do objeto. Essa vitalidade da cor, essa capacidade de exprimir poesia é que torna a nossa geometria algo muito mais do que um simples projeto. Temos aqui mais um trabalho modulado do Roberto Barcella. Isso significa que ele é finalizado quando é colocado na parede. São várias formas geométricas, só que ao invés de a gente sentir a solidez e uma certeza sem transparência, nós temos várias camadas de significado. Primeiro de tudo, chama atenção o impacto da cor, a saturação ocupando tanta área. Depois a gente sente a transparência sedutora do acrílico e por dentro a gente ainda consegue ver a fragilidade do isopor. Então, transparência, solidez, escala, relação com o ambiente, o atravessamento da luz são recursos que trazem poética para esses materiais industriais. Olha só como no processo do Bruno Smith tem a criação de valores que remete à ideia de democracia. Ele articula elementos super austeros, super sérios, com toda essa graça, com toda essa brincadeira do amarelo. A gente tem quase uma música sendo construída aqui, girando em torno de sólidos que lembram arquitetura, traços mais precisos, uma explosão de cores, de selos, de estampas, de palavras. Então aqui a gente vê como é que o jogo traz um significado original e supera a ideia de que as formas têm uma funcionalidade a priori. Amarelo, dourado da purpurina, papéis colados, a escala mais íntima também, levam a gente até mesmo para o humor. Não é divertido esse trabalho? Mafuá é o nome desse trabalho do Bruno Smith. A gente percebe que ao invés de a gente ter aquelas grandes áreas de cores saturadas que levam a gente a uma interpretação de força, de impacto, aqui, diferentemente, nós temos uma alternância. Várias cores, vários elementos, não tem nenhum elemento mais forte do que o outro, é quase uma padronagem. Então essa confusão leva a gente para uma sensação de liberdade, até mesmo de carnaval, que traz alegria para a nossa vida. E nessa escala a gente é capaz de mergulhar nesse ambiente onde a soltura leva a gente à ideia de liberdade. A gente veio para uma sala de tamanho médio e vocês repararam como os trabalhos estão ficando um pouco menores, um pouco mais íntimos, e os elementos também, ao invés de ocuparem uma grande área do espaço, se articulam como um jogo. Nessa série Espaços Habitáveis, Roberto Barcella dialoga com a arquitetura e com a herança de um artista que ele admira muito, que é Lígia Clark. Então pode não parecer, mas o espaço, a consciência do espaço e do tempo é o que fez a diferença para o movimento neoconcreto. Nesse caso, a articulação das cores e das formas geométricas levam a gente para uma ambiência de jogo lúdico mesmo, não só de jogo intelectual, porque a alegria de uma cor confrontada com a outra
e o dinamismo, a liberdade que elas produzem, jogam a gente para um espaço de invenção. Vamos continuar observando como a reflexão sobre o espaço é importante para a poética do artista Roberto Barciela. Aqui não temos mais aquelas cores lúdicas, aquele jogo inocente. O nome dessa série é Espaço de Risco. E ele decide investir no aço desgastado, enferrujado, cortante, quase perigoso. Os planos vão se sobrepondo e a gente vai percebendo profundidade, simulação de uma espacialidade que existe nessa pintura expandida que alterna o olhar frontal com a imaginação de uma arquitetura. Esse trabalho do Bruno Schmidt se chama Setor. E aqui a gente vê uma área muito maior de vazio, de brancos e de neutros. Os pontos de energia, eles são muito mais discretos, vocês repararam? Isso traz um outro tipo de emoção. A gente vê que o artista trabalha uma variada gama de emoções. Nessa colagem, eu sinto muito um movimento tectônico quase, uma transformação de algo que é sombrio, com pouca vida, numa energia luminosa do dourado, num facho verde e algumas irrupções de um rosa saturado. Traços de transformação numa grande massa que está amontoada, acumulada num processo de eternização, digamos. Esse trabalho me lembra um tempo geológico.